Convido a igreja a abrir a palavra de Deus em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo de número 30. E o tema está aqui: busque forças no Senhor. 1 Samuel capítulo 30, os versos de número 1 a 3. Quero ler esse texto antes de orarmos. Na minha Bíblia há um título que diz o seguinte: Ziklag é saqueada pelos amalequitas. Vou ler esse texto, peço que a igreja acompanhe a leitura. 1 Samuel, capítulo 30, versos de número 1 a 6, diz o seguinte: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziklag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziklag, e a esta ferido e queimado a fogo. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou, ou se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Amém. Senhor Jesus, obrigado por esta noite, obrigado pela Tua palavra diante de nós, meu Deus. Tu és o Deus que nos fortalece, Senhor. Tu és o Deus que revigora, Senhor, as nossas forças. E nós nos recorremos à Tua santa presença, Senhor Jesus. Peço que a Tua palavra fale com poder aos nossos corações e que ela cause uma transformação real em nossa postura, Pai, diante das circunstâncias. Que nós possamos nos lembrar da Tua palavra, Senhor, quando passarmos por momentos de tribulação e de tragédia, Senhor meu Deus. E que a Tua força venha sobre nós e nos renove, Pai, para que nós não venhamos a ficar prostrados, mas nós nos levantemos na força do Seu poder. Abençoa a Tua igreja neste momento, Senhor. Dá ouvidos ao povo que aqui se encontra, Pai, e aqueles que estiverem nos escutando nas redes sociais. Fala com o Teu Santo Espírito, Senhor, ao coração, e nos ensina a Tua vontade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. A história deste homem de Deus, Davi, é uma história muito rica. A Bíblia até tem uma porção generosa falando a respeito deste homem de Deus, Davi. E consequentemente nós aprendemos muito com a vida dele. A Bíblia ela nos mostra que Davi ele foi o segundo rei de Israel. Ele sucedeu Saul. E é o que a Bíblia nos revela também, Davi foi a escolha de Deus para aquele povo. Deus levanta os reis e destitui os reis. É Deus quem levanta e destitui. Mas com Davi em específico, Deus
ele diz que seria aquele segundo o seu coração, que faria segundo a sua vontade. Esse texto está em Atos capítulo 13, versículo 22, quando o apóstolo Paulo está discursando ali em Antioquia. Em 1 Samuel 13, versículo 14, diz também: eu levantarei um homem que me agrada. Então Deus escolheu Davi. Deus, ele tira aquele jovem da malhada, do pastoreio de ovelhas, aquele que até então era o menor da sua família, e coloca este jovem, o transforma num homem, e coloca sobre toda a nação de Israel, um grande rei. Davi também era um exímio arpista, tocava a harpa como poucos, e compunha salmos como poucos também. Tanto que quando Saul estava sendo atormentado por um espírito maligno, e houve a necessidade de chamar um arpista para tocar e para acalmar o coração daquele homem, trouxeram Davi. E não se colocava diante do rei algo que fosse mais ou menos. Então nós concluímos que Davi era um excelente arpista. Foi Davi quem escreveu praticamente 50% dos salmos do nosso saltério. E ele escrevia daquilo que ele vivia. Ele escrevia das suas experiências com Deus. Ele escrevia das suas vitórias, ele escrevia das suas angústias e as transformava em canções. Davi, um grande rei, chamado de homem segundo o coração de Deus, mas assim, ainda assim ele era homem. E a Bíblia não se constrange em expor os pecados deste homem. A Bíblia revela muitos deles. Davi, um grande homem, também errou, também falhou. Teve uma ocasião em que o coração de Davi, movido por orgulho, tentado por Satanás, ele pede que fosse feito censo em toda a terra de Israel. Ele gostaria de saber qual era o poderio militar que havia. E essa intenção foi movida única e exclusivamente pelo orgulho do seu coração. Ele havia sido advertido a não fazer isso, mas ele fez. Ele fez, e a nação pagou um alto preço por isso. O texto está lá em 1 Crônicas, de capítulo 21, depois você leia com calma em sua casa. A verdade é que este ato de Davi ocasionou a morte de milhares de pessoas, por uma praga, um anjo enviado para trazer a justiça de Deus. Imagine você colocar a cabeça no travesseiro, sabendo que foi o responsável pela morte de milhares de pessoas. Davi era rei, e as consequências de uma má decisão de um rei iria refletir sobre todos aqueles que estavam debaixo da sua autoridade. E é por isso que nós podemos aprender tanto com a vida deste homem. A Bíblia não oculta nada, nada daquilo que Deus queira que nós saibamos a respeito deste jovem que se tornou homem, um grande rei, envelheceu e morreu. E nós também, nós temos os nossos momentos de sucesso e nós temos também os nossos tropeços. Por isso a história de Davi pode nos ensinar muito. Mas hoje em específico, eu quero citar aqui uma característica peculiar deste homem de Deus. Davi
ele buscava forças em Deus, independente das circunstâncias, estando certo ou estando errado. Davi buscava Deus. E quando a situação estava difícil, ele se reanimava em Deus. Nessa história que eu acabei de citar do erro de Davi, ele se reanimou no Senhor, ele buscou a Deus. No texto em que nós lemos, nós vemos que ele se reanima em Deus, ele busca a Deus. Essa era uma característica de Davi. Alguns salmos escritos por Davi revelam essa atitude dele, e eu quero citar aqui apenas dois. Salmo de número 27, versículo 14. Davi escreve este salmo e diz o seguinte no verso de número 14: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Ele diz: espera e fortaleça o teu coração no Senhor. Espera no Senhor. E o Salmo de número 138, verso de número 3, Davi escreve o seguinte: no dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força da minha alma. Davi havia por inúmeras vezes experimentado este alento na sua alma, esta força sobrenatural que ele tanto precisava em seus momentos, principalmente de tragédias, momentos em que ele ou tomou uma decisão errada, momentos em que ele se via em apuros por forças que não estavam sob o seu controle. Ele buscava forças em Deus, e ele encontrava forças em Deus. O texto que nós lemos, ele está inserido numa história maior, e eu quero fazer aqui um breve resumo dessa história, o que os capítulos antes do capítulo 30 nos mostra, até chegar neste ponto de 1 Samuel 30, de 1 a 6. Davi, ele era servo naquele momento de Aques. Aques era rei de Gade, era um príncipe dos filisteus. A Filístia possuía algumas províncias, alguns reinados, alguns principados, né? E Gade era regido por Aques, este rei. Davi então era servo deste rei que era inimigo da sua nação. Mas Davi já havia se encontrado com este rei anteriormente. A juventude de Davi, depois que ele prevaleceu sobre Golias, foi uma juventude marcada por fuga. Ele viveu fugindo do rei Saul, que desejava matá-lo por inveja e porque havia percebido que ele seria o sucessor. Deus, por uma série de razões, havia desprezado Saul, porque Saul havia desprezado Deus. Então Deus havia levantado Davi, e por essa razão Saul queria matá-lo e tentou fazê-lo por várias situações. Em uma dessas, Davi foge para a Filístia. Ele foge para Gate, aonde Aques reinava. Isso está lá no capítulo de número 21 de 1 Samuel. E nessa ocasião, os filisteus reconhecem Davi como o herói de Israel e levam até Gate, até Aques. Davi, para se livrar da situação, ele se finge de louco, ele se finge de amalucado, cabelo desgrenhado, babando na barba, um verdadeiro louco, ao ponto de Aques, naquele momento, dizer aos seus súditos: olha, eu tenho tantos loucos aqui no meu reino, por que vocês estão trazendo mais um? E Davi consegue escapar daquela situação dessa forma. O texto que nós lemos já faz parte do seu segundo encontro com Aques.
E foi no momento também em que, depois de Davi ter pela segunda vez poupado a vida de Saul, a despeito de Saul ter, entre aspas, perdoado ele, ele percebe que Saul não iria parar de perseguir. Então o que ele faz? Novamente foge para a terra dos filisteus, para Gate, onde Aques reinava. Mas agora Davi vai com 600 homens. Homens que se depararam com Davi e encontraram nele um líder. Eram homens fracassados na sociedade, homens perturbados de espírito, homens endividados, homens que poderíamos dizer era a escória de Israel. Esses foram seguir a Davi, viram nele um líder. Então Davi e esses homens, eles vão para Gate, se colocam na presença de Aques, e Davi pede uma terra para eles habitarem, em troca de uma defesa armada através dele e dos seus homens. Então Aques concede a Davi e aos seus homens a cidade de Ziclag. E Davi ganha a confiança deste príncipe dos filisteus. Como que Davi ganha confiança? Davi começa a atacar as cidades que eram inimigas de Gate. Acontece que Israel também era inimigo, mas Davi não ataca Israel, ele ataca as outras cidades, mas ele diz àquele rei que ele havia atacado dentre as cidades o sul de Israel. Ele usa dessa astúcia. E como que Davi se certificava de que ninguém iria revelar essa situação? Davi matava todos os que ele encontrava nessas cidades. Ele atacava os inimigos daquele príncipe, ele não atacava Israel, mas ele dizia que atacava o sul de Israel, e ele aniquilava todos, desde as crianças até o mais velho. Não sobrava um para contar a história. A história de Davi é a história de um homem sanguinário. Havia muito sangue em suas mãos. Tanto que futuramente, quando Davi tem a intenção em construir o templo, Deus fala: não, você não pode construir, você derramou muito sangue. Quem vai construir o templo é o seu filho. E depois Salomão constrói um reinado de paz, de pouco derramamento de sangue. Mas Davi astutamente faz isso, ataca os inimigos daquele rei, mata todos para não sobrar ninguém para contar a história, e ganha confiança. E aquele rei diz: olha, Davi está se fazendo odioso para com o seu povo, pensando que Davi havia atacado aquele povo. E Davi ganha confiança ao ponto dele se tornar muito próximo de Aques. No entanto, num determinado momento da história, os príncipes da Filístia se reúnem, e junto a eles Aques, e decidem atacar a Israel. Na verdade, foi esse ataque, foi essa batalha que culminou com a morte de Saul, aquele que perseguia Davi. E Davi é convocado por Aques. Os homens de Aques ficariam na retaguarda, e Davi juntamente ali com os seus homens. No entanto, os demais príncipes das demais tribos ali dos filisteus não confiavam em Davi. E eles disseram: o quê? Ele vai ficar aqui na nossa retaguarda? E se ele nos trair? Então eles não permitiram que Davi fosse. E eu imagino que talvez essa tenha sido uma providência de Deus para que Davi não derramasse o sangue do seu povo. Eu chuto, tá? Eu imagino. Mas ao que me parece, Davi estava disposto. Tanto que quando Aques falou: olha, você não vai poder ir, Davi. Davi falou: mas eu sempre fui fiel a você. Por que eu não vou poder ir e servir ao meu Senhor?
se referindo a Aques. E aí Aques fala: olha, a turma não quer, persona não grata, vai embora para sua casa. E aí, aparentemente muito contrariado, Davi pega os seus homens e marcha novamente para Ziclag. 3 dias. E é nesse ponto que entra o nosso texto, amada igreja. Davi chega com os seus homens e encontra a sua cidade destruída, queimada. Imagino que quando esses homens viram a fumaça e o fogo ao longe, eles correram com todas as suas forças. E aí eles se deparam com uma cidade destruída, saqueada, mas nenhum morto. Suas esposas, os seus filhos e filhas haviam sido capturados, provavelmente para serem vendidos como escravos. Por quem? Pelos amalequitas. Amalequitas que não foram destruídos por Saul quando ele desobedeceu ao Deus e não havia aniquilado por completo essa nação. E aqueles homens choram e choram até não ter mais forças para chorar. Pergunto à igreja: vocês já passaram ou estão passando por uma situação parecida? Não de guerras e sangues, tá? Mas por aflições no seu coração, situações que talvez tenham levado vocês a chorar e chorar, até tentar fazer a dor se dissipar, e ao final das contas, acabam-se as lágrimas e a dor no coração ainda permanece. Aquela aflição que não te deixa dormir, que te faz perder a fome, que faz você colocar as mãos na sua cabeça e dizer: o que eu faço agora? Você já passou ou está passando por uma situação parecida, em que a situação está fora do seu controle? De repente foi por algo que você mesmo fez, você cometeu um erro, e agora está colhendo de uma situação em que você insistentemente diz ao seu coração: por que eu não fiz diferente? Por que eu não fiz diferente? Por que eu não tomei outra decisão? Ou de repente a circunstância trouxe uma enfermidade que você não estava esperando, ninguém espera, né? Uma situação em que de repente você se vê acometido de uma tragédia súbita, ao ponto de você ser tomado por angústia, e você não tem nada mais a fazer a não ser chorar. Chorar na esperança de que as tuas lágrimas transformem a situação. E a hora que as lágrimas terminam, você descobre que a situação ainda está ali, te atormentando, te afligindo, e você não sabe o que fazer. Aqueles homens estavam passando por aquela situação. Filhos e filhas, mulheres sequestradas, todos os seus bens roubados, destruído toda aquela cidade, e eles só se prostraram e choraram. Situação terrível. Davi, ele tinha perdido muito, e ele estava prestes a perder tudo, até a própria vida, porque aqueles homens, depois que acabou as lágrimas, eles queriam terminar com a sua dor apedrejando o seu líder. Olha só, em meio às tribulações, as pessoas tendem a achar um culpado, e aqueles homens que até então demonstraram fidelidade a Davi estavam querendo apedrejar ele. Ele também estava sofrendo, que culpa ele tinha, mas ele era o líder. Um culpado deveria ser encontrado. Aqueles homens não tinham estrutura. Aqueles homens não estavam alicerçados no local correto.
E por isso, em um ato de desespero, eles cogitam apedrejar Davi. Então Davi, ele vê toda aquela situação, toda aquela destruição, toda aquela perda, as suas 2 esposas sequestradas, aqueles homens que começam a se levantarem tentando apedrejá-lo. E o texto nos diz, no final do versículo de número 6: porém Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Davi toma a atitude que nós cristãos temos que tomar quando nós nos vemos nessas situações de embaraço, situações de tribulação, tempestades, turbulência, aflição, situações que não temos resposta, situações que nos faz chorar, situações que nos faz até desistir muitas vezes. A nossa atitude deve ser como a atitude de Davi. Ele estava ali desesperado até da própria vida, mas ele se fortaleceu no seu Deus. Ele se reanimou no seu Deus. E eu quero deixar aqui alguns pontos antes de conversar com a igreja sobre como nós nos reanimamos em Deus. Em primeiro lugar, eu quero deixar claro que tragédias acontecem. Acho que vocês já perceberam, né? Há um momento da nossa vida em que uma chave se vira e a gente parece que entra no mundo dos adultos, né? E o mundo dos adultos é deveras cruel em algumas situações. Infelizmente, alguns perdem a infância muito cedo, né? Eu fui descobrir este mundo dos adultos um pouco tarde. Graças a Deus eu tive uma vida abençoada com os meus pais, com os meus familiares, não passei por tantos traumas assim. Outros caem em si a respeito do que é a vida muito cedo. E aí nós descobrimos que nessa vida tragédias acontecem. A Bíblia nos fala que essa existência, ela está amaldiçoada. Essa existência geme por ser revestida da glória de Deus. O pecado original destruiu a paz e inseriu a maldição. Tanto que lá em Apocalipse 22 há um texto que diz: um dia não haverá mais maldição. A terra está maldita, a existência está contaminada pelo pecado. E é por isso que nós vemos, por exemplo, tragédias, tribulações e fatos inesperados acontecerem com justos e com injustos. Nós vemos festa na casa do ímpio. Nós vemos também festa na casa do justo. E nós vemos tribulação na casa do ímpio e tribulação na casa do justo. Essa chuva cai sobre todos. Alguns mais, outros menos. Mas cai sobre todos. A maldade está impregnada nessa existência. E nós nos deparamos muitas vezes com muitas tragédias. E sabe qual que é a diferença? A diferença é a postura que cada um tem diante dessas situações. E essa postura depende muito da estrutura ao qual essa vida está alicerçada. Então, em primeiro lugar é isso, tragédias acontecem, vocês com certeza já descobriram isso. Em segundo lugar, há tempo de chorar. Há situações em que as lágrimas, elas são adequadas e elas são necessárias. Há tempo de chorar. Há o tempo em que nós devemos rasgar o nosso coração e em meio a situações que nós não sabemos o que fazer, nós devemos chorar. Chorar. Colocar para fora diante de Deus através de lágrimas. A Bíblia diz que Jesus chorou. Se
situações que mexeram com o coração de Cristo quando Ele estava aqui nessa terra, fez chorar. No entanto, amados, esse choro ele tem que ter um fim. Ele precisa ter um fim. Davi estava a ponto de ser apedrejado. Ele chorou, mas ele não poderia ficar naquela situação. Do contrário, ele perderia até a própria vida. Há um momento de choro, mas há um momento em que você se levanta. Há um momento em que você deve se levantar. Em terceiro lugar, é que nós devemos buscar forças no Senhor em meio a essas situações. Davi, ele faz ali o que todos nós deveríamos fazer. O tempo de chorar, o tempo de absorver aquilo que veio contra a nossa vida. E depois o tempo de se levantar e de buscar forças em Deus. Como nós nos fortalecemos no Senhor? Como nos reanimar? Já que nós não vemos Deus, não vemos, mas Ele habita em nossos corações, em nossas vidas. Então é possível, igreja, e eu quero começar dizendo a respeito de nós nos reanimarmos. É possível nós nos prepararmos para o dia mau. E é exatamente isso que nós devemos fazer. Nós temos que nos preparar para o dia mau. A vida cristã é uma vida que se prepara para o dia mau. Eu não estou dizendo que você deve ser um pessimista nato, achar que vai acontecer uma desgraça, uma tragédia a qualquer momento. Não é isso. Eu não estou dizendo também que esse preparo tem a ver com uma atitude física e material que você deva tomar de imediato. Não. O primeiro preparo, ele é espiritual. Porque nós só suportamos as tribulações e encontramos Deus para buscar forças nele quando nós nos preparamos de maneira adequada. Nós precisamos nos preparar. A nossa vida deve ser este preparo. E como que isso funciona? Eu quero citar aqui 2 textos que estão fora do nosso texto principal. Um deles é dito pelo nosso Senhor Jesus Cristo em Mateus 7, versículo 24 a 27. Depois de Cristo ter concluído o sermão da montanha, ter dito tantas palavras e dado tantas orientações a partir do capítulo 5 de Mateus, no final do capítulo 7 ele diz o seguinte: quem ouve as minhas palavras e as pratica é comparado a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E aí, quando vem o temporal, a tempestade, a tormenta, aquela casa permanece. Por quê? Porque ele está construído sobre a rocha. E o que é construir a sua casa sobre a rocha? Jesus Cristo disse: ouvir as minhas palavras e praticá-las. Eu quero dizer algo aqui, e eu espero que não seja segredo para ninguém. Leitura e meditação na palavra de Deus nos prepara para o dia mau. Ela nos prepara para o dia mau. Você quer estar preparado para o dia mau? Busque o conhecimento de Deus através da sua palavra. Veja, eu não estou dizendo que o dia mau será menos mau. Eu não estou dizendo que você irá chorar menos. Eu não estou dizendo que será fácil. Muito pelo contrário. Dia mau é dia mau para todo mundo. Mas você precisa estar sobre a rocha. Quantas e quantas pessoas abandonam a Deus depois de um dia mau, acreditando que Ele abandonou a situação. Busque, se prepare para o dia mau. Um outro texto que nos diz isso é o apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 6, os versos de número 11 a 18, quando ele nos compara a soldados e diz que nós devemos vestir de toda a armadura para resistir o dia mau. E aí ele começa a falar, olha, couraça da justiça, nós temos que nos apegar à justiça, capacete da salvação,
temos que ter o conhecimento da salvação e o que ela significa para as nossas vidas, escudo da fé, para nos proteger contra os ataques do inimigo, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, as sandálias da preparação do Evangelho da paz, que é a evangelização, que é a nossa missão nessa terra. Ele começa a citar os equipamentos. Ele fala: olha, nós temos que estar preparados para o dia mau. E naquela circunstância ele diz: para resistir ao inimigo, resistir os amalequitas espirituais, porque hoje a nossa luta não é contra carne e sangue. Então, se você não tem buscado a Deus na palavra, se você não tem tido o seu tempo com Deus, se você não tem orado, se você não tem buscado o conhecimento de Deus, sinto lhe dizer, quando vier o dia mau, você terá muito mais dificuldade em se levantar e em buscar forças no seu Deus. Pela graça de Deus, nós encontramos, mas você pode se fortalecer agora, você pode se preparar para quando vier o dia mau, seja na sua vida, seja na do próximo. Quando nós estamos cheios da palavra, nós temos como consolar, como entregar algo ao próximo. Então não negligencie, amada igreja. Nós estamos vivendo dias de correria, dias com muitos compromissos, dias com muitas coisas. Quando nós temos um tempo, muitas vezes o que nós queremos é buscar um descanso. Há tempo para tudo, mas precisa haver também um tempo para a palavra de Deus. Busque a Deus, se fortaleça. Ele vai te ensinar o caminho, Ele vai te ensinar a esperar enquanto você faz aquilo que está ao teu alcance. Porque essas tribulações, quando vêm, dificilmente elas saem na hora. E Deus, Ele não trabalha via de regra, de maneira instantânea. Eu acho que vocês sabem isso também, né? Se a gente perguntar, por exemplo, o presbítero Vanderlei, o presbítero Henrique, que estão aqui, têm muito mais experiência e vivência, eles vão confirmar isso que eu estou falando. Deus, muitas vezes, Ele vai trabalhando no processo. Como a gente gostaria que sumisse, né, de uma vez o problema, mas existe um processo, e você vai caminhar nesse processo. E durante esse processo você vai estar se fortalecendo. E se você estiver alicerçado na palavra de Deus, saiba que você começará a pensar em várias e várias promessas que guardarão o seu coração nesses momentos escuros da vida. Tenha certeza disso. Tenha certeza disso. Davi, ele tinha vida com Deus. A Bíblia nos mostra isso, os salmos nos mostram, as atitudes dele nos mostram. Provavelmente os homens que o seguiam não tinham essa intimidade com Deus que Davi tinha. A primeira atitude daqueles homens foi a de desespero. Depois de chorar, vamos matar o nosso líder. Mas Davi sabia em quem ele poderia buscar refúgio. Saiba você que você tem um refúgio, um castelo forte, uma fortaleza te esperando no dia da sua tribulação. Você tem. Esses dias semana passada, um grande temor por uma certa situação tomou conta do meu coração. E eu fiquei um pouco desesperado, ainda mais que eu sou ansioso por natureza. Eu estou aprendendo também, viu, amados? Não tem nenhum super-homem aqui do púlpito. E eu estava preparando essa palavra e eu disse: Deus, agora eu vou ter que provar. Não adianta eu só pregar, né? Eu preciso provar, eu preciso saber como que isso funciona na prática. E aí eu me deparei com a palavra de Deus: espera no Senhor, fortifique o teu coração e espera no Senhor. Ou seja, a espera ela é necessária. Eu queria que aquela dor, aquela angústia saísse rápido e a minha situação se resolvesse instantaneamente. Mas existe um processo, existe um tempo, existe uma caminhada, e é nesse processo que Deus vai trabalhando.
E aí pela Bíblia, pela palavra, eu sei que a oração também ajuda, mas eu não consegui orar direito, porque a minha cabeça estava anuviada por conta do problema. E quando nós estamos assim, a melhor coisa é você orar com alguém. É orar com alguém que você possa conversar e você possa compartilhar. Mas era noite, a minha esposa estava dormindo, e eu pedi para o único crente que estava acordado na casa junto comigo, meu filho de 9 anos. Eu fiz ele parar de jogar o videogame, sentei ele do meu lado, expliquei para ele a situação de uma forma que uma criança de 9 anos pudesse entender. Eu falei: olha, seu pai precisa orar, vamos orar com o papai? E ele orou comigo. Foi muito mais eficaz para o meu coração do que se eu tivesse ali tentando orar sozinho, numa situação em que eu precisava de alguém para interceder. E isso serve também como testemunho, amados, de que não tem idade. Passou um crente na sua frente, você pega e fala: vamos orar, eu estou precisando. E Deus faz, Deus trabalha, o Espírito Santo, ele se move, ele vai operando, ele vai curando. E aí nesse processo, eu comecei a ver as coisas meio que se resolvendo. Talvez não do jeito que eu gostaria que se resolvesse, mas agora já está num estágio em que eu estou esperando a conclusão. E eu acredito que agora, em paz no coração, eu agradeço a Deus por qualquer coisa que Ele vai fazer e o destino que vai tomar. Mas houve um processo, amada igreja. Eu tenho um exemplo pessoal e um exemplo pequeno. Mas de repente você recebe a notícia de que está com uma enfermidade incurável. A primeira motivação sua é chorar. E aí depois você é levado a orar. E aí quando você não consegue mais orar, você chama alguém para orar. E nesse processo, seja lá qual for o final, Deus vai começar a trabalhar. Ele vai começar a fazer. Você precisa esperar e confiar. Esse é o processo. Davi não tinha outra escolha ali. Estava tudo ruindo. Ele buscou a Deus. O texto nos mostra que depois ele busca a Deus. Ele chora, mas depois de chorar, como um homem de Deus, ele se recompõe e busca a Deus. E um homem de Deus ali evitou uma tragédia de mais de 600 pessoas, fora as esposas e os filhos. Davi se recompõe e busca a Deus. Talvez você esteja chorando há muito tempo. Talvez, e eu peço que o Espírito Santo fale ao seu coração, mas talvez Deus esteja dizendo: agora é a hora de você se levantar. Agora é a hora de você se colocar de pé. Já passou o tempo do choro. Já passou o tempo do lamento. Se coloque em pé. Davi precisou se colocar em pé. Ele não teve outra escolha. E ele salvou a vida de muitos. Os versículos 7 e 8 nos mostram que ele buscou a Deus. E embora Deus tenha revelado que ao final seria um sucesso, Davi não sabia por onde começar. Mas aí vem um ponto interessante. Talvez você precise se levantar e fazer o que está ao seu alcance. Talvez seja este o ponto que você esteja passando na sua vida agora, nesta noite. O tempo do choro talvez tenha terminado, e agora você precisa se levantar e fazer o que está ao seu alcance, porque Deus irá fazer juntamente durante esse processo. Davi sai, ele tinha mais ou menos o rumo, mas ele não sabia onde estavam os cativos. E no caminho, algumas pessoas desistem dessa caminhada e ele vai só com 400 homens. Mas no caminho eles encontram um escravo egípcio que estava à beira da morte. E esse escravo egípcio mostrou o caminho, apontou o caminho onde Davi deveria ir.
Vejam que se Davi não se levanta e não faz algo, nada iria acontecer. Davi fez o que estava ao seu alcance, e Deus operou aquilo que estava fora do alcance de Davi. É justo chorar, mas há um momento em que você deve se levantar, na força do Senhor, e fazer aquilo que está ao seu alcance. Talvez o que está ao seu alcance hoje é ir em direção a uma reconciliação, se o teu coração está pesado por uma quebra de aliança ou uma quebra de comunhão. Talvez aquilo que você deve fazer, se você foi acometido de repente por uma notícia terrível de uma doença incurável, talvez você tenha que começar a buscar os recursos possíveis de acordo com as suas forças. Vai buscar conselhos, vai buscar um médico, vai buscar tratamento. Existe um processo em que Deus vai fazendo as coisas. E se for para a vida, Deus estará operando. Se for para a morte, Deus estará preparando. Mas você precisa se levantar na força do Senhor, na força que Deus te deu. Se a tua tribulação é um desemprego, talvez por culpa sua mesmo, ou não, há um momento de você chorar e lamentar, mas há um momento de você se levantar. Peça que Deus te abençoe com o emprego, mas vai atrás do emprego. Esperar em Deus não é ficar de braços cruzados. Esperar em Deus é fazer aquilo que está ao teu alcance, enquanto Deus faz na sua vida aquilo que você não pode fazer. É isso que Deus deseja, amados. E o final dessa história está nos versículos a seguir do capítulo 30. E Deus deseja que você se fortaleça nele. Ele fará aquilo que você não pode fazer. Ele abençoará de formas que você talvez nem faça ideia. Mas você deve esperar o caminho e andar com o seu Deus. Fique de pé, amada igreja. Eu quero encerrar lendo alguns versículos do Salmo de número 34. Convido o Ministério de Música a vir à frente também. O Salmo de número 34 foi o salmo que Davi escreveu quando ele teve que se fingir de doido, de amalucado, em seu primeiro encontro com o rei Aques. E há alguns versículos aqui que eu quero citar e depois orar com a igreja. Salmo 34, versos de número 4. Busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Versículo 6. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. Verso de número 15. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Versos de número 17 a 19. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. O Senhor de todas o livra. E eu estou aqui diante de justos, não pelas nossas justiças, mas pelo sacrifício de Cristo, que nos justificou, que nos tornou justos. O Senhor tem ouvido o teu clamor. Fortaleça a sua vida no Senhor. Não desista, não desanime. Deus está passando esse processo com você. Feche seus olhos, amada igreja. Há um processo que Deus está passando com você.
E o que o Espírito Santo deseja que você saiba é que Ele não te abandonou. Ele não abriu mão de você. Não abra mão dele, amado, amada. Não desista. Não questione o porquê essa tragédia veio sobre a sua vida e porque Deus não evitou que ela viesse. Você está neste mundo de adultos, onde as tragédias acontecem, mas você pode, como uma criança, se refugiar nos braços do seu Pai eterno. Ele aceita suas lágrimas, Ele aceita o seu choro, e Ele te fortalece no abraço dEle. E quando você estiver recuperado, quando você estiver recuperada, Ele diz a você: agora se levanta, e vamos caminhar juntos, vamos caminhar juntas, porque eu vou te conduzir. Espera, pois, pelo Senhor, fortalece o teu coração, espera no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas, como a águia. Esperei, pois, pelo Senhor, e Ele me acudiu. O Senhor deu alento à minha força. É Ele que levanta o que está tropeçado, o que está prostrado, e fortalece os braços do que está enfraquecido. Ele não esmaga a cana quebrada, nem apaga a torcida que fumega. O teu Deus é contigo, igreja. O teu Deus é contigo. Senhor Jesus, nós colocamos o nosso coração e a nossa causa diante de Ti. E nós pedimos, Deus, nos prepara para viver esta vida, Senhor Deus, alicerçado sobre a rocha. Nos prepara, Senhor meu Deus, para termos sabedoria em todas as situações, que nós não sejamos precipitados como aqueles homens que estavam seguindo a Davi, mas que nós sejamos como Davi, Senhor, que em meio a tanta tribulação, em meio a tanta dor, em meio a tanta angústia, ele sabia onde encontrar forças. Que nós possamos, Senhor, de maneira ousada nos aproximar ao trono da graça e encontrar socorro em ocasião oportuna. Que nós possamos aprender a olhar para trás, meu Deus, e ver tudo que Tu já fizeste, Senhor, em nossas vidas. Tantos livramentos, Senhor Deus, tanto cuidado, tanta proteção, e possamos nos voltar à Tua presença. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Abençoa o Teu povo e mostra a este povo, Senhor, que Tu és o Deus que fortalece a Tua igreja. Em nome de Jesus é que eu oro, Senhor. Amém.